Olha essas imagens com muita atenção. Essa pessoa está pulando pela janela do quarto andar do prédio dela. A neve cobriu a entrada. Agora olha essa outra imagem. Pessoas cavando túneis na neve apenas para conseguir chegar até a rua. Península de Kamchatka, extremo leste da Rússia, janeiro de 2026. A maior queda de neve em mais de 60 anos. Pelo menos 2 pessoas já morreram soterradas. Mas o mais impressionante não é isso. A milhares de quilômetros dali, na fronteira com a Ucrânia, um soldado russo está fazendo isso. Ele está mordendo uma garrafa plástica congelada para derreter o gelo e ter algo para beber. Agora, existe algo conectando essas imagens da neve com esse soldado sem água. Algo que está acontecendo na Rússia agora e que poucos estão percebendo. Continue assistindo, que nós vamos te mostrar algo inacreditável. Para entender o que está acontecendo com aquele soldado e com essas cidades, você precisa saber o que aconteceu em Kamchatka. Mais de 2 metros de neve caíram apenas nas primeiras semanas de janeiro. Isso depois de quase 4 metros em dezembro. Não é só neve pesada, é neve que alcançou o 2º andar de alguns prédios. Em outros lugares chegou ao 4º e até 5º andares. As pessoas não conseguem abrir suas portas, então elas cavam túneis na neve como se estivessem em uma mina, só para chegar até a calçada. Autoridades declararam estado de emergência. Mas aqui está o problema. Onde estão as máquinas para limpar a neve? Onde estão os caminhões de sal? Onde está o combustível para operar tudo isso? Eles não vieram. E 2 pessoas morreram. Uma avalanche de neve do telhado caiu sobre elas. As equipes de resgate estavam lidando com estradas bloqueadas por toda a cidade. As lojas começaram a ficar vazias. Pão, leite, ovos. Os caminhões de abastecimento não conseguem passar. Uma única tempestade de neve foi suficiente para cortar o fornecimento de comida para uma cidade inteira. Mas enquanto isso acontecia no leste, algo igualmente grave estava acontecendo a 8.000 quilômetros de distância. Região de Irkutsk, coração da Sibéria, janeiro de 2026. Os termômetros marcavam menos 55 graus Celsius. Nessa temperatura, você pode morrer em minutos se ficar do lado de fora sem proteção. Mas as pessoas em Irkutsk tinham um problema ainda maior. A rede elétrica entrou em colapso. Sem eletricidade não há aquecimento. E sem aquecimento a menos 55 graus, você congela dentro de sua própria casa. Famílias inteiras começaram a congelar, escolas fecharam e o governo criou uma solução: 68 pontos de aquecimento. Tendas montadas com fogões de combustível sólido para mais de 2.000 pessoas. Pense nisso por um segundo. A Rússia tem as maiores reservas de gás natural do mundo. Ela exporta gás para países inteiros. E seus próprios cidadãos estão indo para tendas com fogueiras para não morrer de frio. Agora, por que será que a rede elétrica entrou em colapso? Não foi a temperatura. A Sibéria sempre teve invernos assim. O problema foi manutenção. A infraestrutura elétrica precisava de reparos. Transformadores precisavam ser substituídos. Linhas de transmissão precisavam ser modernizadas. Mas o dinheiro não estava lá. Agora vamos para outra região. Kemerovo, o coração da produção de carvão da Rússia. Se tem um lugar que deveria ter carvão para aquecer casas, é Kemerovo. Mas em 2024, algo estranho aconteceu. As 10 maiores empresas de carvão da região viram seus lucros caírem 93%. De 200 bilhões de rublos para apenas 13 bilhões. Sem lucro, não há impostos. Sem impostos, o governo regional não tem dinheiro. E no final de 2025, a região tinha um déficit de 34% no orçamento. Quando os sistemas de aquecimento começaram a falhar, não havia dinheiro para consertá-los. Não havia dinheiro para pagar as equipes de reparo. E depois tem Moscou. Moscou sempre foi diferente. O centro do poder, o lugar onde tudo funciona, onde os problemas do resto do país não chegam. Mas no inverno de 2025 para 2026, até Moscou começou a rachar.
A rede de ônibus dos subúrbios entrou em colapso. Centenas de pessoas esperando em filas que se estendem por centenas de metros. A temperatura estava a menos 25 graus. Ônibus que deveriam chegar a cada 5 minutos atrasavam 1 hora, ou simplesmente não vinham. O motivo? Não havia motoristas. Muitos motoristas foram mobilizados e enviados para a guerra, ou fugiram do país. Para piorar, as empresas de transporte não conseguem encontrar ninguém para dirigir os ônibus. O governo russo não está conseguindo nem operar o transporte público da própria capital. E é aqui que voltamos para aquele soldado. Aquele soldado mordendo a garrafa congelada. Ele está na região de Krink, perto do rio Dnipro. É inverno. A temperatura está abaixo de 0 e ele não tem água. Se você é um soldado em combate, você precisa de 3 coisas básicas: comida, munição e água. Se a água, a coisa mais básica de todas, não está chegando até a linha de frente, o que isso significa? Significa que os caminhões não conseguem chegar lá. Significa que a logística está quebrada. Significa que esse soldado está sozinho. E não é só ele. A Rússia sempre disse que tinha o maior estoque de veículos blindados do mundo. Mas agora, em 2026, os soldados russos estão sendo transportados em algo completamente diferente. Quadriciclos chineses, com trailers abertos atrás. Não há blindagem, não há proteção. 6 soldados sentados em um trailer de metal aberto. Se um drone ataca, todos morrem. Se um estilhaço atinge, todos morrem. E quer saber onde estão os veículos blindados? Bem, eles foram destruídos. E a indústria russa não consegue produzir novos na velocidade necessária. Então eles improvisam com quadriciclos, trailers abertos, metal soldado à mão em oficinas. E então tem a tática mais estranha de todas. Os russos estão usando abrigos individuais verticais, estruturas camufladas que parecem cápsulas. Elas cobrem completamente o corpo do soldado, deixando apenas uma pequena abertura para observação limitada. Por quê? Por causa dos drones ucranianos. Esses drones têm câmeras térmicas que detectam calor corporal. Quando vem um soldado, mergulham e explodem. Então, os russos criaram essas estruturas para tentar reduzir a assinatura térmica e visual. Mas tem um problema enorme. Essas cápsulas restringem drasticamente a mobilidade e a consciência situacional. Um soldado dentro delas não consegue se mover rapidamente. Não consegue ver o que está acontecendo ao redor direito. Se a infantaria inimiga se aproxima, ele está em desvantagem total. Alguns observadores acreditam que essas estruturas podem ser improvisadas de tendas portáteis comerciais, como as usadas para chuveiros ou banheiros. Mas não importa como foram feitas, o resultado é o mesmo. Soldados presos em cápsulas, imóveis, vulneráveis. Isso não é uma inovação tática, é desespero. E então, o que conecta tudo isso? As cidades congeladas, os soldados sem água, os quadriciclos, os soldados presos em cápsulas. Veja, em 2026, a Rússia aprovou um orçamento militar de 15 trilhões e meio de rublos. Isso é 40% de todo o dinheiro que o governo federal gasta. É o maior gasto militar em proporção da economia desde a Segunda Guerra Mundial. E enquanto isso acontecia, os orçamentos regionais foram cortados. O dinheiro para consertar transformadores em Irkutsk foi para mísseis. O combustível para as máquinas de neve em Kamchatka foi para tanques na Ucrânia. Muitos dos motoristas de ônibus em Moscou estão na linha de frente. As equipes de manutenção que deveriam estar consertando aquecimento estão consertando veículos militares. A Rússia está tirando dinheiro de tudo para alimentar a guerra. E o resultado está à vista. Cidadãos do maior exportador de gás do mundo congelando em tendas. Soldados do país com mais água doce do planeta derretendo gelo na boca. Cidades enterradas em neve sem resgate porque as máquinas estão em outro lugar. E a situação está piorando. A Rússia perdeu mais de 2,5 milhões de trabalhadores. Empresas não conseguem encontrar funcionários. Fábricas estão fechando. E agora, o governo está considerando políticas para forçar pessoas que não trabalham a entrar no mercado. O alvo principal são as mulheres. Mas isso cria um problema. O governo russo sempre promoveu valores de família tradicional.